Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao nosso canal de termodinâmica. Então, dando continuidade ao nosso curso, na aula anterior nós falamos sobre algumas propriedades, derivamos algumas propriedades de um gás ideal a partir das equações TdS. E quando eu digo propriedades do gás ideal, eu estou me referindo àquelas propriedades cujas diferenciais são exatas, ou seja, nós calculamos então aí a energia interna, a entalpia e a entropia do nosso gás ideal. A ideia da aula de hoje é fazer as mesmas contas, o mesmo tipo de contas, os mesmos raciocínios, só que agora utilizando um gás mais próximo do que a gente chama do gás real, que é o gás de Van der Waals. Tá? Então, para começar, vamos então relembrar como é a nossa equação do gás de Van der Waals. Então, a nossa equação do gás de Van der Waals é P mais A sobre V ao quadrado, que multiplica V menos B, igual a RT. Tá? Então, só para relembrar os nossos termos, esse cara aqui ele vai levar em conta agora a atração entre uma molécula e outra. Então, vamos pensar aqui que a gente tem duas moléculas, né? Essa daqui, então, vai fazer uma força nessa e vice-versa, né? Então, elas vão se atrair mutuamente. E isso vai fazer, então, com que a nossa pressão ela seja igual aqui a alguma coisa, né? Um volume menos alguma outra. Por quê? Porque a nossa pressão, se a gente lembrar, tá? No nosso modelinho, ela é o quê? Ela é computada como sendo o quê? A colisão dessa minha molécula com a parede do recipiente, ok? Então, a gente pode imaginar da seguinte forma. Imagina que essa nossa molécula aqui, ela vai colidir nesse ponto aqui com a minha parede, né? Só que em um determinado momento, a gente tem aqui uma segunda molécula, tá? Uma segunda molécula, e essa segunda molécula, um pouco antes do momento da colisão, vai provocar uma força de atração, né, nessa daqui. E então ela vai causar uma colisão, vamos pensar assim, um pouco menor na parede, tá? Então a nossa pressão ela vai ser reduzida, tá? De forma geral, a nossa constante A ela é uma constante empírica, ela é determinada, cada gás tem uma constante A diferente e ela tem que ser determinada para cada gás, ok? Já a minha constante B, ela leva o quê? Ela leva em conta o volume da minha molécula, tá? Então, se eu imaginar que eu tenho aqui um volume V, tá? Eu não vou conseguir preencher totalmente esse meu volume V com as moléculas, né? Por quê? Porque a minha molécula ela tem um tamanho físico real, tal que o espaço V que essa molécula ocupa, essa daqui não vai poder ocupar, tá? Então ela leva em conta essa dimensão física da molécula, né? Então o volume efetivo do nosso recipiente ele vai ser menor, por isso que tem aqui esse símbolo de menos, tá? Só lembrando que quando a gente toma, né, o meu volume como sendo um volume muito grande, ou seja, eu tenho muitas moléculas dentro de um recipiente, né? Esse meu termo aqui ele vai para zero, né? E V menos B ele vai ser aí aproximadamente V, ou seja, a nossa equação de Van der Waals ela retoma a nossa equação de um gás ideal. Então, vamos começar a determinar então as propriedades do nosso gás de Van der Waals. Para começar, vamos tomar como variáveis independentes a temperatura e a pressão de um sistema. Bom, então a nossa variação da entropia, né, considerando, obviamente, aí, né, um processo reversível, os nossos estados termodinâmicos em equilíbrio, a gente utiliza aquela nossa primeira equação TdS obtida, né, então é TdS CV dt mais, del P del T, a volume constante, dV. Então, o que a gente tem que fazer aqui, né, o nosso CV, ele é uma propriedade do nosso gás, a gente não precisa calcular, a gente mede isso, né? Então, a gente tem que apenas saber quanto que vale aqui
essa nossa derivada. E essa nossa derivada a gente calcula a partir da nossa equação de estado. Então, o ΔT, vamos colocar aqui, né, a volume constante, né, da nossa pressão, e a nossa pressão a gente pode obter ela a partir da nossa equação 1, ela vai ser, então, RT dividido por V menos B menos A sobre V quadrado. Então, como eu estou fazendo a minha derivada a volume constante, né, esse meu primeiro termo aqui, o que vai acontecer? Né? V menos B, ele vai ir para fora da minha integral, e eu vou fazer uma derivada de del RT del T. Tá? Então, como o R é constante, o meu R também cai para fora, e eu vou acabar derivando só del T del T. Esse meu segundo termo aqui é tudo constante, então a derivada dele é zero. Tá? Então, o resultado líquido dessa nossa derivada aí, né, vamos colocar aqui então que del T a volume constante, ele é simplesmente R V menos B. Ok? Então vamos substituir aí. Então vai ficar TdS igual a CV dt mais RV menos B dV. Então a minha variação da entropia é CV sobre T dt. O pessoal, aqui tem um T, né? Desculpa. Mais RV menos B dV. Então, se eu fizer o processo de integração, né? Pensando aqui que eu vou de S0 até S, de uma temperatura T0 até T e de um volume V0 até V. E, como nós sabemos que o meu del CV, del V, é igual a temperatura del 2P, del T2, ou seja, como a minha pressão do gás ideal ele é uma função linear da minha temperatura, né? A gente vê aqui que a minha pressão é uma função linear da minha temperatura. A derivada segunda ela vai ser zero. Né? Então, nós sabemos que del CV, del V, isso aqui é a temperatura constante e a volume constante. Né? E isso daqui é igual a zero, ou seja, o meu CV ele independe do volume. Tá? E é, portanto, uma função apenas de t. Então, por que eu estou fazendo isso? Né? Porque a gente vai ter essa integral aqui. Tá? Então, a minha integral ela vai ficar S menos S0, igual a integral de CV dt. Tá? E aí eu vou colocar aqui que CV é a integral de dt sobre t, de t0 até t. Tá? Então, aqui eu estou considerando CV constante, tá? Ao longo da faixa de temperatura que a gente está considerando, de T0 até T, tá? Mais a minha integral de R, né? Integral de V0 até V, de 1 sobre V menos B dV. Tá? Então, o resultado disso daqui é S menos S0 igual a CV ln de T sobre T0 mais R ln de V menos B dividido por V0 menos B. Ok? Então, eu vou chamar essa equação aqui de 2, porque lá na frente eu vou utilizar ela novamente. E essa daqui eu vou chamar de equação 3. Pessoal, reparem que, olha só, se eu pegar para um gás ideal, né? Para um gás ideal, esse cara aqui vale zero, ok? E aí a minha equação da entropia, ela retoma a equação dos gases ideais que nós obtivemos na aula passada. E ainda, nós percebemos que para o nosso gás ideal, a entropia ela depende da minha constante B. O que isso quer dizer da minha constante B? A minha constante B, como eu disse no início da aula, ela é uma constante em que vai diminuir o volume acessível do meu gás dentro do recipiente.
Ou seja, se eu estou diminuindo o volume acessível do meu gás dentro do meu recipiente, eu posso entender isso como eu estou diminuindo os estados possíveis que esse gás pode ter dentro desse gás. Então, se ele tinha, por exemplo, esse volume em um gás ideal, considerando a dimensão agora das minhas moléculas, né, ele vai ter um volume efetivo menor, certo? Então, os estados de energia, ou seja, as interações entre as duas moléculas, elas vão aqui aumentar, elas vão ficar menos, o volume vai ficar menos acessível a todas as moléculas, ok? Então, os estados de energia vão se alterar, tá? E aí a probabilidade dessas moléculas estarem em diferentes estados de energia é a característica da entropia, tá? Nós ainda não vimos, mas a entropia ela é dada por K, Ln, vamos falar aqui de ômega, né? Que é a probabilidade de se encontrar uma determinada molécula em determinados níveis de energia, ok? Então, a minha entropia ela depende fortemente do meu fator B, que é o fator relacionado ao volume e que nos dá aí essa alteração no volume livre que a minha molécula pode ter. E a energia interna do nosso gás, a gente pode escrever como dU. Estamos cansados já de ver essa equação, né? De escrever ela. E o nosso dU, então a gente pode reescrever ela. Esse cara aqui é o meu CV. E como a gente tem visto agora nas equações, esse cara aqui a gente pode escrever como sendo a temperatura, ΔP, ΔT, a volume constante, menos a minha pressão, né? Então, o meu dU vai ficar dU, que é CV dt, mais T, ΔP, ΔT, a volume constante, menos a minha pressão, dV. Esse cara aqui a gente já calculou, a gente sabe que ele dá RV menos B. Então, eu vou ficar com o meu dU, ele é CV dt, mais a minha temperatura vezes RV menos B, menos P, dV. Tá? E aí, se eu pegar aqui TRV menos B, pegando a minha equação de Van der Waals, V menos B, que é igual a RT, a gente vê que RT, V menos B, menos a minha pressão, ela é simplesmente A sobre V quadrado. Então, todo aquele meu termo ali, ele é A sobre V quadrado. Tudo isso daqui é A sobre V quadrado. Então, meu dU, ele vai ser simples de calcular, CV dt, mais A sobre V quadrado, dV. Então, se eu fizer a integral do meu estado inicial até o meu estado final, da temperatura inicial até a temperatura final e do volume inicial até o volume final, nós vamos ter que U menos o zero é igual a CV de T menos T0. E aí aqui, né, novamente, eu estou fazendo a mesma suposição que eu fiz quando calculamos a entropia, menos A, multiplicar 1 sobre V menos 1 sobre V0. Então, essa daqui é a nossa equação 4. E olha só que interessante a nossa equação 4, pessoal. A minha entropia, ela dependia, né, do volume, certo? Ou seja, da constante do nosso gás que remetia o volume, que é a constante B. Já a nossa energia interna, ela vai depender da minha constante A. E essa constante A, ela é uma constante que mede a interação molecular entre os nossos gases, né? Então, se a gente reparar, a minha constante A, ela está acompanhando o inverso do volume específico. E o inverso do volume específico é justamente a minha densidade.
né? Então, se eu imaginar que nós tenhamos, então, por exemplo, uma transformação de fase, vamos pensar, e em uma transformação de fase, né, geralmente a minha temperatura ela é zero, né? Então, a variação da minha energia interna ela depende diretamente da densidade dessas fases, ok? E quando a gente sai do estado gasoso para um estado líquido, a nossa densidade ela aumenta, né? Ou seja, esse termo aqui, 1 sobre V menos 1 sobre V0, ele é positivo, né? Indicando que o meu volume final ele é menor do que o meu volume inicial, né? Já que ele estava no estado gasoso e foi para o estado líquido, ele diminuiu, ok? E se ele diminui, então a minha energia interna ela vai ficar mais negativa, né? Então o que isso quer dizer? Quer dizer que agora, então, eu estou aumentando a interação dessas minhas moléculas, tá? Então, ó, vamos escrever isso daí, porque acho que vale a pena a gente considerar. Então, em uma transformação isotérmica, o nosso ΔU ele vai ser igual a menos A de 1 sobre V menos 1 sobre V0. Tá? Então, se eu imaginar que eu estou saindo do meu estado de vapor para o meu estado líquido, eu vou ter que 1 sobre V menos 1 sobre V0, né? Ou seja, a minha densidade final ela vai ser maior do que a minha densidade inicial. Então, portanto, isso aqui é um termo positivo, né? Isso só é positivo porque o meu volume final é menor do que o meu volume inicial. Tá? E como esse termo, então, ele é positivo, a variação da minha energia interna ela vai ser negativa. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se a gente pegar o nosso energia potencial, vamos escrever aqui U, né, em função da distância entre essas moléculas, ela é basicamente a gente pode escrever um potencial anarmônico, né? Pensar que ela é mais ou menos assim. Então, nesse ponto aqui, né, as minhas moléculas elas estão no meu estado gasoso, né? Elas estão com uma distância aí, R0, né, inicialmente muito grande uma das outras. Tá? A gente está sempre pensando que essa molécula aqui, a gente pode até imaginar que isso é uma molécula e essa daqui é uma outra molécula nas quais elas estão interagindo. Ok? Então elas têm uma energia interna inicial, o zero. Tá? O zero. E aí, quando eu sofro, né, um processo de liquefação, né, vamos falar que agora a minha nova posição ela tá aqui em uma posição R, né? E eu tenho agora aqui uma energia interna U que é ainda menor do que o zero, né? Mas em módulo ela é maior, né? Mas ela é mais negativa, tá? Ou seja, a minha energia potencial ela está aqui diminuindo, certo? Por quê? Porque agora as moléculas elas estão ficando mais próximas uma da outra, ok? Em módulo a energia interna está aumentando. Né? Agora, quando eu vou do líquido para o sólido, né? O nosso 1 sobre V, ou seja, a nossa densidade final, ela vai continuar sendo maior, certo? Isso é o que acontece com a maioria das nossas substâncias. E o nosso potencial ele ainda continua sendo negativo. Agora, eu disse que acontece com a maioria das substâncias. Por quê? Porque a maioria das substâncias elas têm um beta aí igual a zero, de tal forma que a nova posição que a gente pode imaginar para a nossa molécula, ela agora estaria aqui. Né? Elas têm aí uma nova posição R', né, que de fato você não consegue comprimir muito, né, do nosso líquido para o sólido. Né? As interações elas são cada vez maiores,
né? A gente já tem uma nova energia interna, certo? E isso é para o beta positivo. Agora, se a gente tiver um beta negativo, né, que é o caso, por exemplo, da água, o nosso 1 sobre V menos 1 sobre V0, ele vai ser menor do que zero. Tal que agora o meu volume final ele vai ser, então, maior do que o meu volume inicial, ou seja, a minha energia interna, então, agora ela aumenta. Isso daqui é o caso do beta negativo, que é, por exemplo, a água, né? Que a água, quando ela vai sofrer o processo de solidificação, ela então dilata. Agora, por que ela faz isso? Porque o volume livre, né, das moléculas de água no estado líquido, né? Vamos imaginar aqui que essas distâncias aqui, tá? Entre as moléculas de água, ela é maior do que o volume livre quando ela se solidifica. Porque quando ela se solidifica, as águas viram uns cristais. Então ela passa a ter um arranjo interatômico. Né? Ela forma o que a gente pode imaginar como sendo uma célula unitária. Ok? E essa distância entre elas, então, agora, ela é maior. Né? Então é por isso que ela sofre esse processo de dilatação. Tá? Reparem que se a gente tiver o A igual a zero, como nos gases ideais, a nossa equação da energia interna ela volta a ser igual à equação dos nossos gases ideais. Ok? Legal? Bom, então vamos, dando continuidade aqui, vamos retomar essa minha equação 2 aqui e ver o que a gente obtém com ela, né, pensando em um processo adiabático. Então, em um processo adiabático, né, o meu ds ele vai ser zero, numa troca de calor, CVdt sobre T mais RV menos B dV. E se eu fizer processo de integração, então se eu integrar tudo isso aqui, o que eu vou ficar? Esse meu zero ele é uma constante, né, durante o processo de integração indefinida. Então eu vou ficar com CV ln de T mais R ln de V menos B. Ok? E aí eu vou multiplicar, então, esses meus dois lados da equação por 1 sobre CV. E eu vou ficar aqui, então, com uma constante K. Tá? Vou chamar de K'. Tá? Que está englobando agora esse meu 1 sobre CV, a constante. Vai ser igual, então, a ln de T mais R sobre CV ln de V menos B. Ok? Então, posso escrever que o meu K' é o ln de T mais ln de V menos B elevado a R sobre CV. Ok? E relembrando aí que o meu R sobre CV, eu posso escrever então como sendo CP menos CV dividido por CV, que é igual então a gama menos 1. Ok? Então o meu K', eu posso escrever ele como sendo um ln de T mais ln de V menos gama elevado a gama menos 1. E posso então falar que K' é o ln do meu produto T, V menos B elevado a gama menos 1. Okay? Portanto, eu posso falar que T vezes V menos B elevado a gama menos 1, ela é igual a uma constante K. Agora essa constante K leva em conta os meus LNs. Tá? Então, entre dois estados quaisquer, se eu imaginar aí, tá, em PV, tá, tem dois estados quaisquer, A e B. Tá? Se eles são ligados por um processo adiabático, né, eu posso utilizar então essa equação para o meu estado A sendo igual ao meu estado B. Da mesma forma que nós fazíamos com os nossos gases ideais. Bom, e ainda a gente consegue calcular o trabalho realizado em um processo isotérmico com as nossas equações P e V com variáveis independentes. Tá? Então, relembrando a nossa variação da energia interna, certo? Então, a gente acabou de obter essa equação aqui, né?
e para um processo isotérmico, nós vamos ficar então que o meu du isotérmico ele é A sobre V quadrado dV. E esse V, essa variação é um processo isotérmico. Ok? E a quantidade de calor, né? A gente pode determinar a quantidade de calor através da nossa equação TdS. Então, TdS é igual a um d'Q, né? Obviamente que é em um processo reversível, tá? Vou abandonar o R e vou colocar aqui um T para a gente lembrar que é em um processo isotérmico. Da equação 2 também, a gente pode obter isso da equação 2, né? Se T for constante, esse cara aqui vai a zero. Então a gente só fica aqui com esse termo. Então é o R V menos B, dV dt. Ok? E portanto, pela primeira lei da termodinâmica, a gente tem que d'Q de T é igual a um d'W de T mais du de T. Então eu vou ficar com R V menos B dV de T é igual ao trabalho mais A sobre V ao quadrado dV de T. Então o meu trabalho em um processo isotérmico ele vai ser R, que multiplica V menos B menos A sobre V ao quadrado, dV dt. Tá? E esse termo aqui, né, tudo isso daqui, ele é justamente a minha pressão. Então, o nosso trabalho, d'W de T, é igual a PDV. E a gente pode, então, calcular d'W de T, que é o R V menos B menos A sobre V quadrado, dV de T. Então, esse daqui é o trabalho, que vai ser igual... Pessoal, faltou um T aqui, né? Ó, RT, né? Faltou um T aqui, senão fica errado, né? Não dá dimensão de trabalho. RT. Então, isso aqui vai ficar RT, ln de V menos B por V0 menos B mais A e 1 sobre V menos 1 sobre V0. Então, isso daqui é um trabalho ao longo de um processo isotérmico para um gás de Van der Waals. E aí a nossa equação ela vai ser a equação 6. Nossa equação 6. Então é isso. Quando a gente considera temperatura e volume como variáveis independentes. E agora vamos ver quando a gente considera T e P como variáveis independentes. Então a gente consegue calcular a entropia, a variação da entropia pela segunda equação, TdS, que é igual a Cp dt menos T ΔV ΔT, a pressão constante, dP. Ok? E aí agora começa a ficar um pouco mais complicado a gente calcular, né, essas derivadas, porque o meu volume agora ele tem uma dependência ao cubo com a nossa pressão. E aí já começa a ficar um pouco complicado. Mas a gente consegue ter alguns recursos matemáticos em que é possível a gente calcular essas derivadas. Tá? Então, utilizando a relação cíclica, por exemplo, né, a gente consegue calcular essa derivada. Tá? Então, vamos lá. Utilizando a relação cíclica. Então, na nossa relação cíclica, nós teríamos que ΔV, ΔT, a pressão constante, é igual. Ah, professor, eu não lembro. Bom, faz assim, ó, esse cara ele sempre vem para cá, tá? Então, é ΔP, ΔT, e esse cara ele sempre vai lá para cima. Então, é ΔT, ΔP. Agora, a volume constante. E aí você coloca esse daqui vem para cá e esse daqui vai para lá. ΔP, ΔV, a temperatura constante. E isso daqui é igual a menos 1. Ok? Então, eu posso escrever que menos ΔV, ΔT, a pressão constante. E aí eu vou passar direto
tá? Mas lembre-se que isso daqui a gente pode escrever como sendo 1 sobre del P del T, a volume constante, tá? Da mesma forma o terceiro membro, tá? Então passando para o outro lado, já de uma vez a gente escreve então como sendo del P del T a volume constante vezes del V del P a temperatura constante. Então agora só nos resta calcular esse cara aqui e esse cara aqui, que a gente tem recurso matemático para isso, né? De fato, esse cara aqui a gente já conhece, né? A gente já sabe quanto que ele vale, que a gente já calculou nas aulas de hoje, del P del T, ele vai ser RT dividido por V menos B. Né? Então, o que sobra para a gente calcular é esse cara aqui, que a gente não sabe como fazer. Tá? Então, del V, del P, a temperatura constante, como calcular? Vamos ver. Primeira coisa que a gente pode fazer, a gente tem que fazer para calcular, é escrever a nossa equação de Van der Waals, né? Abrir ela como uma série de potência. Então, isso daqui vai simplesmente ficar, se eu multiplicar tudo por V quadrado, vai ficar P V quadrado mais A, que multiplica V menos B, igual a RT V quadrado. Então, aí se eu aplicar minha distributiva, vai ficar PV ao cubo menos PV quadrado B mais AV menos AB igual a um RTV quadrado. E aí eu posso, nem precisava fazer, eu vou voltar. Vamos tirar esse V quadrado daqui, senão fica difícil os nossos cálculos. Então fica PV menos PB mais A sobre V menos AB V quadrado igual a RT. Ok? Então é nesse cara aqui que a gente consegue, então, se eu aplicar aqui dp, né, dos meus dois lados, a gente consegue calcular quanto que é o del V, del P. Tá? Então, aplicando essa derivada, o que vai ficar? Eu derivo o primeiro, jogo o segundo para fora, então ficaria V de del P, então fica 1, mais jogo o primeiro para fora e derivo o segundo, então é P de dV dP menos B, ok? Que d dP fica 0, mais, aí eu vou ficar com A, jogar para fora, eu tenho que derivar 1 sobre V, então quando eu derivo 1 sobre V, ele vai ficar com menos 1 sobre V quadrado de dV dP menos AB, e agora eu tenho que derivar o V quadrado, então vai ficar menos 1 sobre V ao cubo dV dP, e isso daqui é igual a zero, porque RT é uma constante, cai para fora da derivada da pressão. Então, V mais P dV dP menos B menos A V quadrado dV dP mais AB V ao cubo de um dV dP. E isso é igual a zero. Ok? Então vamos colocar o que tem dV dP, né, em evidência. Então esse daqui vai ser pressão, que é o meu primeiro termo, menos A sobre V quadrado mais AB de V ao cubo é mais V, que é esse cara, menos B igual a zero.
Então eu vou ter que dv dp de P menos AV quadrado mais AB V ao cubo igual a B menos V. Pessoal, vou colocar o resultado, vou tacar para frente isso, ok? Então está aqui a nossa derivada de ΔV ΔP, né? Calculamos a derivada de ΔV ΔP e agora a gente então consegue, substituindo, calcular a derivada de ΔV ΔT. Tá? Então, portanto, nós tínhamos lá que menos ΔV ΔT, a pressão constante, era igual a ΔP ΔT, a volume constante, vezes ΔV ΔP, a temperatura constante. Então, é menos, isso daqui nós vimos que era R, V menos B, certo? Essa primeira derivada aqui, vezes agora a minha segunda, que é V ao cubo, que multiplica B menos V, dividido por PV ao cubo menos AV mais AB. Então, isso aqui, vou já colocar o resultado final. O que vai acontecer? Ó, esse sinal de menos aqui, ele vai fazer isso daqui, ó, 1 e mais. Então, aí eu vou poder cancelar com esse cara aqui, que vai ficar V menos B. Tá? Então, eu já vou colocar o resultado direto. Então, ΔV ΔT, desculpa. A pressão constante, ele é igual a R V ao cubo, que multiplica PV ao cubo menos AV mais AB. Então está aqui. E a nossa equação TdS, né? Então ela vai ficar sob a forma TdS, que é CP dt, menos todo esse cara aí, né? R V ao cubo, P V ao cubo menos AV mais AB, dp. E aqui tem um T, né, pessoal? Aqui tem um T da nossa equação. Então vamos lá. Então eu vou ter que ds é Cp sobre T dt menos RV ao cubo de PV ao cubo menos AV mais AB dp. Se eu fizer o processo de integração de um S0 até S, da temperatura inicial até a final e da minha pressão inicial até a minha pressão final, eu vou ter então que S menos o S0 é Cp ln de T sobre T0. Obviamente, tá? Eu vou ser repetitivo, que o meu Cp ele é uma função apenas da temperatura, ele não varia com a pressão, porque a pressão é constante. E eu estou considerando ele então constante, tá? Independente da temperatura, nessa faixa de T até T0. Tá? E eu vou ficar aqui com menos essa minha integral, né? E ela é fácil de resolver. Ela vai ficar integral de 1 sobre P dp. Quando a gente faz essa substituição, esse meu termo V ao cubo aqui, ele vai acabar subindo, que ele vem dividindo para cá como fator de integração, quando a gente faz a mudança de variável. Tá? Então ela vai ficar simplesmente como sendo um R ln de P V ao cubo menos AV mais AB dividido por P0 V ao cubo menos AV mais AB. Ok? Então essa daqui é a nossa variação da entropia. Pô, mas professor, esse volume ele não vai depender da temperatura ou da pressão? Quer dizer, não vai depender da pressão, né? Não. Lembrem-se que a derivada que a gente fez, né, a gente está tomando como sendo aí uma pressão fixa, uma pressão constante, tá? E um outro argumento que a gente pode ver que a resolução deve estar correta é que se eu considerar A igual a B igual a zero, ou seja, para o nosso gás ideal, né, o meu S menos o S0 ele vai retomar justamente a equação que a gente tinha para os gases ideais. Tá?
Então, isso daí, isso está correto. E a diferença de entalpia, a gente escreve como sendo um DH, que é um CP dt, mais ΔH, ΔP, a temperatura constante, dt. Né? E a gente então pode escrever que isso aqui é um DH CP/dt, mais, relembrando que isso daqui nas nossas aulas das equações TDS, a gente viu que nós poderíamos escrevê-lo como sendo V menos a minha temperatura de ΔV, ΔT, a pressão constante, tá? Então, mais V menos T de ΔV, ΔT, a pressão constante, dP. Ok? Então, aí eu vou deixar para vocês fazerem essa conta, tá? O meu CP, isso aqui vai ficar substituindo, vamos só substituir aí, vocês terminam, tá? Então é CP dt mais V menos, quanto que é? Aqui, RV ao cubo vezes T, então vai ficar, um RTV ao cubo, que multiplica PV ao cubo menos AV mais AB dP. Ok? Então vocês podem resolver isso daí. Depois resolvam com calma. Eu fiquei com preguiça de resolver, vou falar a verdade para vocês. Tá? E uma coisa que eu queria que vocês fizessem depois, tá? É o seguinte, tá? Pegar essa equação aqui, tá? Se eu fizer meu R V ao cubo dividido por PV ao cubo menos AV mais AB, tá? Eu quero que vocês peguem isso daqui e multipliquem em cima e embaixo por V menos B, tá? E aí vocês vão chegar aqui, vocês podem escrever ΔV, ΔT, a pressão constante, como sendo um RV ao cubo, V menos B, que multiplica RTV quadrado, menos 2 vezes A, V menos B ao quadrado. Tá? Então, façam isso daí. É um exercício de matemática em casa. Por que eu estou falando para vocês fazerem isso? Porque a gente sabe que o nosso beta, né, ele é 1 sobre V de ΔV, ΔT, a pressão constante. E para os nossos gases ideais, é um RV quadrado, V menos B, dividido por RTV quadrado menos 2AV menos B quadrado. Ok? Então, isso daí eu acredito que foi um exercício que eu pedi no início do curso para vocês fazerem. E até o momento eu não sei se vocês fizeram ou não, porque eu estou adiantado nas aulas. Legal? Bom, então a aula de hoje era isso. Tá? Calcular então a entropia, a entalpia e a variação da energia interna para um gás ideal. Na próxima aula, vamos continuar falando de gás ideal e eu vou retomar os coeficientes de Joule e o coeficiente de Joule-Thomson daquelas experiências de Gay-Lussac-Joule, que é a expansão de um gás sem realizar trabalho, e a expansão de Joule-Thomson, né, que é muito utilizada nos processos de refrigeração. Então a gente vai calcular aqueles índices para um gás de Van der Waals. Ok? Pessoal, se ficou alguma dúvida, por favor, me escrevam, tá? Vai ser o maior prazer em poder responder vocês. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.